Olá, queridos irmãos e irmãs, graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos dando início a esta breve pastoral, assim queremos, sobre um tema muito importante, sobre um tema bastante relevante para a nossa realidade como igreja. Esse período de pandemia, esse período pelo qual nós passamos, e estamos ainda passando, mas já numa situação muito mais pós-pandemia do que no meio ainda do olho do furacão, digamos assim. A gente quer propor essa pastoral sobre esse tema interessante e importante para a vida em comum da igreja, que é dízimos e ofertas. Então, a gente fez essa breve pastoral, a gente com o intuito de orientar, com o intuito de refletirmos um pouco sobre a nossa própria vida nesse sentido, querendo trazer equilíbrio sobre esse tema, né? Sabemos que existem realidades onde se fala muito sobre o tema do dinheiro, e em lugares onde não se fala nada acerca desse tema. E a gente quer trazer equilíbrio. A gente precisa orientar, a gente precisa pastorear, a gente precisa direcionar de acordo com uma natureza que seja algo comum para com aquele que serve ao Senhor Jesus. Então a gente quer realmente trazer esse tipo de entendimento, quer trazer esse tipo de orientação para todos, né? A gente quer, num primeiro momento, capacitar, orientar, né, direcionar nossos irmãos da Igreja Presbiteriana Ebenezer de Londrina, mas a gente vai deixar esse vídeo também à disposição para todo aquele que quiser saber um pouco mais sobre esse tema. A gente vai falar, né, sobre algumas situações aqui que de repente podem ser um pouco mais no contexto da nossa igreja, não significa que seja de repente no contexto da igreja que você participa, mas, enfim, fica aí de repente a lição para observarmos os princípios, as reais motivações do nosso coração, para que possamos ter uma harmonização acerca desse tema tão importante, tão imprescindível para a vida em comum na igreja, tá bom? Também elaboramos um e-book falando, né, discriminando este assunto, detalhando um pouco mais sobre este assunto. Essa pastoral, ela é, inclusive, a explicação desse e-book. Então, caso você queira adquirir esse e-book, ele está disponível de forma gratuita. É só entrar em contato conosco. Temos aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, tem o meu e-mail, tem o meu Instagram. Você entra em contato com a gente aí de qualquer uma dessas duas formas. A gente faz o envio do e-book para você de forma gratuita, com o intuito também de abençoar, com o intuito também de ajudar. Falando mais uma vez, né? Pode ser que o contexto da sua igreja seja um pouco diferente do contexto da nossa, mas ficam os princípios, fica a lição, fica as orientações acerca da palavra de Deus sobre esse tema, tá bom? Vamos lá, então. Vou aqui trazer para nós um pouco do material que a gente elaborou para nos ajudar nessa pastoral aqui que nós queremos passar para você, tá bom? Dízimos e ofertas da resistência à adoração. Elaboramos esse tema, digamos assim, para essa pastoral. O tema até que está também no nosso e-book, tá? A título de introdução, vamos trazer algumas referências bíblicas, né, mostrando realmente algumas situações onde a gente pode notar alguns comportamentos aí relativos à contribuição encontrados na palavra de Deus. A primeira que eu quero trazer aqui é Gênesis capítulo 14, versos 17 a 20, quando diz ali, voltando a Abraão da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que a ele se haviam aliado, perdão, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Safé, isto é, o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e abençoou Abraão, dizendo, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos nas suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. É um texto bastante interessante aqui, né? Ele, inclusive, Melquisedeque, né? O texto de Hebreus nos traz depois que Cristo, Jesus Cristo é
do sacerdócio de Melquisedeque, um sacerdócio realmente de acordo com Deus e não de acordo com o que é estipulado pelos homens, né? Depois nós vemos aqui o texto de Gênesis 28, quando vemos Jacó fazendo um voto ao Senhor, dizendo, se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Então aqui a gente já vê um comportamento dos pais, né, do povo de Israel, né, dos pais da fé, né, daqueles que a nação de Israel surgiu, notando que havia dentro desse povo um comportamento orientado, né, direcionado à contribuição, a devolver a Deus, a dizimar a Deus, né? É realmente muito interessante isso, porque nós vamos notando esse tipo de textos aqui que são anteriores, né, a Moisés, anteriores à lei de Deus, tá? Prestem bastante atenção nisso. Seguindo, temos um outro texto já mais conhecido, um texto lá do profeta Malaquias. Trazei, né, tragam todos os dízimos, né, tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Esse texto, infelizmente, é bastante confundido, né? É trazido aí na questão de momentos do dízimo e da oferta, mas a gente traz esse texto aqui também na nossa pastoral, né? Porque a gente vê um profeta trazendo essa observação que é de suma importância para o povo de Deus na época e nos apresenta aí uma preciosa lição, tá? E um outro texto que eu quero trazer também é o texto de 2 Coríntios, capítulo 9, versos 6 e 7, tá? Também Paulo dizendo aqui à igreja de Corinto, né? Lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Tá? Nós vamos falar bastante sobre esse texto de Paulo, né? 2 Coríntios, capítulo 8, capítulo 9, né? São textos onde nós observamos Paulo tratando um pouco mais sobre esse tema da contribuição, trazendo lições preciosas sobre esse tema para as nossas vidas. E a gente vai se utilizar, né, em nossa pastoral de vários termos, de várias histórias contidas na palavra de Deus, mas esses 4 textos são meio que direcionadores aqui para as nossas vidas e para esta pastoral, tá? A gente usa muito desses textos aqui, a gente bebe bastante dessas fontes, tá? Mas a gente vai fazer um panorama por toda a palavra de Deus em cima dessa questão, dessa importância sobre a pastoral do dízimo e da oferta, tá? É realmente muito interessante. Como a gente pode ver aqui, né, na palavra de Deus, nós encontramos muitos trechos, muitas informações, muitas histórias abordando sobre o tema da contribuição. Né? Somente o termo dízimo, né, é encontrado aí cerca de 36 passagens ao longo da palavra de Deus. Jesus, né, ele fala sobre o dinheiro por 90 vezes. Nós encontramos 24 de suas 49 parábolas falando sobre o tema da contribuição, falando sobre o tema do dinheiro, né? No Sermão do Monte, né, dos 107 versos, em 22 versos nós encontramos Jesus falando sobre esse tema, tratando sobre o tema do dinheiro, tratando sobre contribuição, tratando sobre este assunto. Então, nós notamos realmente assim que na palavra de Deus é realmente um tema bastante abordado, é um tema realmente bastante difundido. Então, a gente realmente entende que é um tema importante e é algo que é visto, né, pelo povo de Deus, pela igreja, na palavra de Deus, como um comportamento natural daquele que professa sua fé no Senhor. Né, dizimar, ofertar, contribuir, né, um tema mais amplo, é algo meio que natural, é algo que meio que reflexo, né, de uma vida colocada na presença do Senhor. Né? Então, a gente realmente entende, tem visto muito isso.
E a pergunta que nós estamos aqui, que nós nos questionamos, né, que nós queremos realmente levantar é essa. Porque, mesmo assim, nós temos membros professos, membros que frequentam as igrejas, membros, pessoas cristãs, pessoas boas, piedosas, que professam a fé no Senhor, mas ainda não possuem a prática de contribuir na igreja. Qual é o motivo? Qual é a questão, né? Por que nós temos essa situação, tá? É com base nesse questionamento que nós elaboramos essa pastoral, tá? E nós vamos aí partir do pressuposto, né, do porquê não contribuímos a partir dessas três principais respostas. Podemos encontrar muitas outras, podemos encontrar vários outros termos, tá? Mas nós queremos refletir acerca dessas três respostas. Entendemos que essas sejam as principais, tá? Como eu falei, até mesmo na descrição desse vídeo, né? Esse não é um tema, esse não é uma pastoral que pretende esgotar sobre o assunto, né? É um tema mais profundo, é um tema complexo, é um tema polêmico, então a gente não quer esgotá-lo, mas a gente quer lançar luz e, de repente, a partir dessa pastoral, direcionar membros, pessoas das igrejas para olharem com mais carinho sobre esse tema e, de repente, líderes, né, das próprias igrejas poderem auxiliar seu rebanho, auxiliarem suas igrejas a terem essa prática, essa realidade de uma forma bastante natural. Como a gente falou no início, é um comportamento natural, é um comportamento decorrente daquele que segue ao Senhor, tá? Então, os três principais motivos serão esses, e nós vamos detalhar cada um deles, né? Nós vamos entrar em cada um deles de uma forma mais detalhada, né? Dificuldades financeiras, uma compreensão errada sobre o tema, ou então a questão do dízimo não ser mais bíblico, não ser mais atual, né? Então, a gente vai, a partir dessas realidades, né, colocar aqui e refletir acerca dessas situações. Olhando, então, a questão da dificuldade financeira, né? Nós vivemos num cenário econômico difícil, nós vivemos no Brasil, né? No Brasil, o cenário econômico já é difícil já há muitos anos, já não é de hoje, né? Vivemos em períodos, de repente, poucos períodos bons, digamos assim, né? Mas o contexto, né, realmente é bastante de uma realidade econômica bastante difícil, uma realidade econômica bastante complicada, tá? E faz total sentido nos encontrarmos em dificuldades financeiras, né? Você que de repente nos assiste pode estar passando por essa dificuldade nesse momento, vivendo um período de desemprego, um período de dificuldade, um período de problemas na área da saúde, alguém passando alguma necessidade, e a gente precisa ali se fazer presente diante dessa situação, enfim, e realmente a gente tem passa e convive dentro dessa realidade, que foi com certeza agravada, né, durante o período da pandemia, do Covid-19, né? Estamos aqui no momento que a gente está editando esse vídeo, no período praticamente de pós-pandemia, né? Mas pode ser que você possa observar isso, quando observar esse vídeo, pode observá-lo num período já posterior, mas depois da pandemia, né, nós estamos aqui no momento, né, no abril de 2022, a gente está aqui com a guerra na Ucrânia, entre a Ucrânia e a Rússia, e assim, enfim, é algo... então, sai de uma dificuldade e vai para outra, né? A gente tem convivido já com questão da inflação, enfim, cenários econômicos realmente bastante difíceis, tá? E a gente não quer aqui trazer peso de condenação, a gente não quer trazer nenhum tipo de juízo sobre esse nosso comportamento de não contribuir por causa da dificuldade financeira. Mas o que eu quero trazer, meu irmão, minha irmã, é realmente esse texto de Jeremias, capítulo 17, verso 10, né? Quando Jeremias, ali falando pelo Senhor, ele coloca: eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Então, o nosso Deus é um Deus que sonda os nossos corações. Deus é um Deus que sonda as nossas reais motivações. Porque o que acontece? Se o nosso país sempre viveu numa condição econômica difícil,
né? Nós vamos esperar quando tudo vai ficar bem para voltar a contribuir, parece não bater muito com a real motivação do nosso coração. Ou então, estou em dificuldades financeiras, certo? Estou em dificuldades financeiras por 5 anos, 2 anos, 10 anos, ou então eu entrei na igreja e eu nunca contribuí porque sempre vivi em dificuldades financeiras. Poxa, será que essa é realmente a real motivação do coração em não querer contribuir? Né? Então, eu quero chamar a atenção exatamente para essa questão, para a real motivação do nosso coração acerca dessa justificativa em não ter uma prática de contribuição. O que, de repente, é uma dificuldade financeira, a gente não contribui por 1 mês, 2 meses, 6 meses, não sei, por algum breve período, por causa de algum cenário que realmente ultrapassa ali um cenário imprevisto, um cenário de dificuldade, um cenário de desemprego, um cenário de que a gente não tem ganho, aí não tem o que contribuir, um cenário de problemas de saúde, a gente precisa concentrar todos os nossos ganhos, todos os nossos nosso recurso ali, de uma certa forma, a de repente sanar essa situação, enfim. Aí tudo bem, eu entendo, né? Deus, mas Deus sonda a real motivação do nosso coração, é isso. A gente precisa se colocar diante de Deus e realmente entender qual a real motivação do nosso coração acerca dessa justificativa, tá? Quero trazer aqui também, né, que a questão do dízimo e da oferta, essa prática na história de Israel, né, o dízimo era como um termômetro espiritual, né, um sinal de obediência ou de desobediência aos mandamentos do Senhor. Até mesmo o texto de Malaquias, capítulo 3, ele se a gente observar o contexto desse verso, tá? Deus chama a atenção do povo de Israel no sentido de que eles não estavam dizimando, e Deus ali não cobra apenas o dízimo. O que Deus está colocando vocês não estão dizimando porque vocês estão vivendo num contexto de desobediência. Vocês não estão obedecendo aos meus mandamentos, vocês não estão seguindo os preceitos que colocamos, que foram estabelecidos para glorificar o nome do Senhor. Tá? Então, aí eu trouxe essa citação, né, nos tempos em que se mantinham fiéis a Deus, os judeus também entregavam seus dízimos. Quando, porém, vinham períodos de pecado e desobediência, negligenciavam o ato de adoração, retendo os dízimos. Então é interessante esse movimento, né, de repente observarmos essa questão dessa nossa questão financeira, da nossa fidelidade financeira, da nossa realidade de contribuição também ser um termômetro espiritual. Né? Será que estamos confiando no Senhor inteiramente? Será que estamos entregando toda a nossa vida nas mãos do Senhor? Será que estamos nos permitindo guiar, né? Que o Senhor guie todos os aspectos da nossa vida? Né? Então, realmente, como eu falei anteriormente, precisamos sondar, né, nosso coração na presença do Senhor, as nossas reais motivações na presença do Senhor, acerca também desse tema, né? A gente precisa fazer essa sondagem, essa autorreflexão para todos os aspectos da nossa vida, né? Nós estamos falando desse tema dos dízimos e das ofertas, por isso a gente tem trazido mais esse tema aqui, mas a gente precisa fazer essa reflexão, essa autorreflexão em todos os aspectos da nossa vida. Seguindo aqui, meus queridos, também trago na questão da dificuldade financeira um estudo feito pelo site Gospel Mais, já tem um certo tempo, tá? Mas eu achei muito interessante esse contexto, tá? Ele foi feito nos Estados Unidos, e esse estudo ele afirma que quem dá o dízimo, quem tem uma postura, né, digamos assim, uma rotina de contribuição, tem uma vida financeira mais saudável do que aqueles que não estão com a prática, né, de dizimar ou ofertar, né, na igreja do Senhor. Então, né, a gente tem aqui o endereço, né, desse estudo que foi feito, né, aí nós vemos aqui um pouquinho falando disso, né, um estudo realizado nos Estados Unidos e tal, apontou que que os dizimistas têm um maior controle, enfim, aí realmente a gente precisa
também traz um pouco de luz sobre essa questão, né? E um dos autores desse estudo, né, o Brian Clough, ele fala, né, nós estamos no meio de um declínio de 40 anos no percentual que os cristãos dão e precisamos ver um movimento de generosidade nos Estados Unidos, onde os cristãos abracem novamente a generosidade como um valor espiritual, mas não por causa do orçamento da igreja, mas por causa da Bíblia. As igrejas tornaram rodar em torno do orçamento, e não se trata do orçamento, se trata da Bíblia. Exatamente isso, né? O que a gente tem mostrado aqui é exatamente isso. O ato de contribuir, ele é muito mais espiritual do que material, apesar de nós estarmos falando aqui sobre dinheiro, né? Mas ele é muito mais espiritual do que material. Ele é uma expressão da nossa obediência, ele é uma expressão da nossa dedicação ao Senhor, tá? Seguindo aqui, meus queridos, a gente coloca algumas ações dentro dessa realidade, né? Nós propomos essas ações a você que, de repente, se encontra nessa situação de dificuldade financeira, você que se encontra nessa circunstância, né? De repente, já está há algum tempo sem contribuir na sua igreja, já está lá, sei lá, 1 ano, 2 anos, e de repente, sob essa alegação, estou com dificuldades financeiras. Poxa, tanto tempo assim, precisamos realmente, em primeiro lugar, sondar nossos corações. Então, nós propomos essas ações, né? Orientação do Espírito. Nós propomos que você possa pedir orientação do Espírito Santo para que ele traga convicção no coração, né? Essa ação de dizimar e ofertar, ela vem realmente através de uma vida no Espírito. Como eu falei, ela é mais espiritual do que material. Uma orientação do Espírito Santo para que traga convicção em nosso coração sobre essa realidade, né? A outra ação é comece a praticar, né? Temos o episódio aí da viúva pobre, né? A viúva pobre, ela deu tudo o que ela tinha. Isso chamou a atenção de Jesus, e Jesus fala para os seus discípulos, vem aqui ver uma coisa. Né? Haviam ali as pessoas, davam do que sobravam e tal, e a viúva, ela deu um valor material muito pequeno, né? A contribuição dela, financeiramente falando, era pequena, mas a representação aquilo era tudo que ela tinha. Então, a expressão que ela deu ali realmente representava que a vida dela pertencia por completo ao Senhor. Isso chamou a atenção de Jesus, né? E realmente deve nos levar a começar a praticar. Comece de repente com pouco, comece de repente com valores pequenos, né? Comece com uma oferta, né? Comece de repente trazendo esse tipo de trabalho e vai de repente aumentando ao longo do tempo. Isso não é dízimo, isso não é. A gente vai falar um pouco sobre essas definições, mas, de repente, pode trazer um pouco mais de prática e, através dessa prática, pode nos ajudar a trabalhar nesse aspecto da resistência, né? Também, né, confiar em Deus, confiar na providência, confiar no agir do Senhor, confiar na providência do Senhor, confiar que Deus está à frente, né, de nossas vidas, e com certeza ele vai nos ajudar nesse sentido, vai nos ajudar nessas circunstâncias, né? Então, a gente precisa realmente ter essa confiança no Senhor. E também eu peço, uma das ações aqui que eu acho muito importantes, tá, meus irmãos? Compartilhar as lutas. Procure a liderança da sua igreja, compartilhe suas dificuldades, né? Na nossa realidade aqui, você que é da Igreja Presbiteriana Ebenezer, ou se você, de repente, não está frequentando alguma igreja e você deseja saber mais sobre esse tema, a gente está à disposição. A gente está à disposição para ouvir, para compartilhar, para caminhar junto, para orientar, né? E compartilhe a dificuldade. Olha, pastor, eu estou com uma dificuldade financeira e eu não tenho tido, né, essa prática de contribuir na casa do Senhor. Eu preciso mudar, quero saber o que eu posso fazer e tal. E a gente vai conversar. Nada melhor do que uma boa conversa, uma boa ação de discipulado, né, de orientação ali juntos, né, para a glória do nosso Deus. Essas são algumas ações que a gente traz aqui para sairmos, né, de repente, dessa resistência da dificuldade financeira para a adoração ao nosso Deus. Uma segunda ação é a questão da compreensão errada acerca do tema do dízimo e da oferta. Eu não quero me identificar no dízimo, né? Não quero colocar o meu nome ali no momento do dízimo e da oferta, eu não me sinto à vontade com isso.
Ou então eu posso, de repente, eu abençoo outros ministérios, eu abençoo outras pessoas, eu abençoo outras igrejas, eu abençoo outras instituições financeiramente e eu não dou o dízimo da igreja por causa disso, né? Ou então eu não concordo com a administração atual da igreja, eu acho que ela está errada, eu acho que ela está fazendo errado, eu acho que ela precisa mudar, ela precisa... então, por isso, por não concordar com isso, eu acabo não dizimando na igreja que eu estou congregando. Enfim, outros motivos que a gente pode também elencar aqui, a gente trouxe apenas alguns. Irmãos, nós precisamos aqui, para trazermos, né, digamos assim, precisamos compreender o real significado de dízimo e oferta, em primeiro lugar aqui, para a gente poder, né, de uma certa forma, olhar para essa circunstância aqui de uma forma diferente, tá? E também a gente vai querer trazer aqui a questão do batismo, né? O que acontece por ocasião do batismo, ou quando somos batizados, ou quando nós professamos nossa fé, ou quando somos recebidos nas igrejas em que a gente está congregando, né? Como que isso nos denota na questão dos compromissos que nós assumimos ali, tá? Então a gente vai, a partir dessas duas compreensões, trazer realmente orientações necessárias para a gente poder, de repente, olhar para esses argumentos de uma forma diferente, tá? Primeiro deles, então, né, a respeito dessa questão, de uma forma bastante objetiva, claramente, né? A gente quer trazer breves considerações para entendermos e compreendermos de forma correta o que vem a ser dízimo, o que vem a ser oferta, tá? O dízimo, ele é a 10ª parte da minha renda bruta, né? Então, nós somos funcionários, nós temos os descontos, né, somos funcionários registrados em carteira, então nós recebemos um valor bruto, né, e aí vai ter o desconto do INSS, do FGTS, outros descontos mais, e aí a parte fica ali o valor líquido, e aí eu dou o dízimo do valor líquido. Eu falei, não, eu tenho que dar o dízimo do valor bruto, porque aqueles valores, de uma certa forma, eu estou recebendo também, só que eles já estão sendo direcionados para outros fins, né? Ah, pastor, então quer dizer que se eu tirar o dinheiro do meu FGTS, eu não devo dar o dízimo? Olha, a priori, esse valor ele já foi, você já recebeu esse valor, então você não teria a obrigação de dar, né? Mas se você tem um desejo, uma gratidão no seu coração, você pode dar como oferta, né, o valor do seu FGTS, mas como você já recebeu o seu salário, né, realmente uma pergunta que faz sentido aqui, você não teria por que, né, ministrar aí o FGTS, tá? Mas é realmente a 10ª parte da minha renda bruta, tá bom? Inclusive, se eu sou um funcionário e recebo 13º, eu dou o dízimo do meu 13º também, não é verdade? Nós precisamos também ter esse tipo de prática, porque é um valor a mais que eu estou recebendo. Há empresas em que há participação nos lucros, há empresas que nós temos ali ticket refeição, ticket alimentação. Irmãos, é de tudo que eu ganho. Eu devo fazer uma soma e incluir aí nos valores dos dízimos e das ofertas, né? E esse dízimo é dado na igreja que eu congrego, tá? Hoje, no Novo Testamento, não há, assim, um mandamento claro dizendo sobre percentual, tá? A gente estipula os 10% já porque no Antigo Testamento era, sim, um mandamento, né? E porque havia no Novo Testamento, ali na igreja primitiva, em vários textos e contextos, uma realidade, uma rotina de contribuição. Por isso que a gente está falando aqui, o povo de Deus é um povo que contribui, é um povo que participa financeiramente da vida também em comum na igreja, tá? Então, não faz sentido eu não fazer nada, eu não contribuir com nada, tá? Então, ele é feito na igreja que eu congrego, tá? O dízimo, ele é colocado aonde? Na igreja que eu participo. Então, ele não é, se eu estou dando em um outro lugar, eu estou dando uma oferta em um outro lugar. Eu não devo substituir pelo dízimo. Aí vem a oferta, que é aqui o outro significado, é qualquer valor para outras instituições, para outras pessoas, né? Você tem um amigo, você tem um missionário, você tem uma pessoa que você respeita muito, tal, e você vai lá e oferta sobre a vida dela. É uma expressão de gratidão a Deus, uma expressão de amor, uma expressão de confiança. E você, então, de uma forma amorosa, calorosa, né, e alegre, você faz isso. O dízimo também deve ser feito dessa mesma forma, com alegria, gratidão a Deus,
né? Não deve ser algo expresso com obrigação, né? Apenas como um mandamento, né? Mas ele tem essas orientações. E nós temos ofertas alçadas, a gente fez questão de colocar aqui, né? Há muitas igrejas que dão ali, que fazem as primícias, quilo do amor, né? E essa é uma oferta alçada. Ou, de repente, você faz um culto de gratidão a Deus, você levanta ali dentro da igreja uma oferta de gratidão. Os irmãos vão e colocam, né? Tem o real missionário, né? Que as crianças utilizam ali para ser direcionado para missões, ofertas missionárias, que de repente uma programação, um culto do mês, você faz um culto e nesse culto você levanta, faz uma oferta alçada que será direcionada a um missionário, que será direcionada à obra missionária, enfim. Essas são as ofertas alçadas, mas elas não substituem o dízimo. Elas devem ser além do dízimo, né? Então, isso que às vezes a gente confunde, né? A gente faz campanhas, por exemplo, de arrecadação, campanha de pastel, campanha de pizza. Aí a gente vai lá e compra vários pastéis, várias pizzas. Você fala, não, isso aqui já é o meu dízimo. Não, irmãos, a gente precisa ter o discernimento certo sobre isso, né? O dízimo é a 10ª parte de tudo que eu estou ganhando, né? Uma forma proporcional que a gente tem adotado. E aí a gente faz isso com carinho e gratidão a Deus na igreja que a gente congrega. Aí as demais campanhas que a gente faz são expressões de adoração a Deus, de gratidão a Deus, de generosidade que a gente faz além do dízimo que a gente dá. Então, de uma forma bastante sucinta, a gente quer trazer essas diferenciações, essas orientações aqui, tá? Sobre dízimo, oferta alçada, tá bom? É importante termos essas definições aqui, tá bom? Caso tenham dúvidas, né? Coloquem aqui nos comentários, entrem em contato com a gente. Estamos sempre à disposição. E aí eu trago também a questão do batismo, tá? Batismo aqui, meus irmãos, entendam também, assim, você que foi batizado, você que teve sua pública profissão de fé, né? De repente se batizou na infância e aí você faz a profissão de fé, ou você que foi transferido, você foi recebido na sua igreja por transferência, tá? O que acontece, meus irmãos, quando passamos por esses momentos, por essas etapas, tá? Nós assumimos um compromisso, né? Dentre as várias questões, dentre os vários ritos que o batismo nos apresenta, nós temos algumas implicações, alguns compromissos que nós assumimos aqui. Dentre esses compromissos, nós assumimos diante de Deus um compromisso de santificação, um compromisso de fidelidade, nós assumimos um compromisso de obediência, de obedecer a Deus, os seus mandamentos, a sua vontade, de nos conformarmos à vontade do Senhor e não com o que se é colocado no mundo, não é verdade? Então nós assumimos esse compromisso diante de Deus, né? Minha vida agora é tua, Senhor. A minha vida te pertence, eu faço um compromisso público, né? Eu estou ali publicamente dizendo isso. Da mesma forma, na comunidade de fé, eu faço um compromisso público de comunhão, de que vou viver em comunidade, de que vou viver em comunhão com os meus irmãos e irmãs, de que estarei junto com eles. Eu faço um pacto, faço um compromisso de lealdade. Serei leal à igreja que congrego, né? Colocarei a minha fidelidade em prática, inclusive no que se diz respeito à contribuição. Eu tenho um compromisso, né? Que foi começado ali, iniciado com o batismo, né? Então eu preciso realmente fazer isso acontecer. Ah, mas pastor, eu me batizei numa igreja, hoje eu congrego em outra. Você foi recebido como membro nesta nova igreja? Então, você contribui nesta igreja que você congrega, que você hoje está congregando, tá? E a questão do pertencimento, né? Você faz parte dessa igreja. Então, você não faz sentido, né? Eu não ter uma prática de contribuição, eu contribuir em outro lugar, e no lugar onde eu congrego, eu não contribuo, tá? E um compromisso com o mundo, né? Que é um compromisso aí de testemunho, de proclamação, né? Eu assumo um compromisso público que, diante do mundo, eu vou testemunhar da minha fé, eu vou proclamar minha fé, serei uma bênção, serei uma pessoa que vai realmente ser instrumento para a glória de Deus, né? Então, há essas implicações aqui que nós assumimos aqui no nosso batismo, na nossa profissão de fé, ou quando somos recebidos na igreja, né? E eu trago aqui também um contexto muito mais já relacionado à Igreja Presbiteriana do Brasil, tá? Nossa igreja, a igreja que de repente a gente congrega, pode não ser a realidade na sua denominação,
mas procure saber, né? Procure identificar que com certeza cada igreja terá a sua própria forma de organização, tá? Aqui no caso, na nossa igreja, nós temos essa forma de identificação, tá? Nós fazemos aqui uma identificação de quem são os dizimistas. Então, você é dizimista lá da igreja de Benézia, você vai dar o seu nome, colocar ali o seu dízimo e uma vez ao mês você vai lá e faz a consagração dos seus dízimos e ofertas. Durante o culto, aí você ou faz um pix para a igreja, coloca o comprovante ali no envelope, enfim. Mas há uma identificação, e sou eu, né, que estou fazendo, eu com a minha esposa, eu com a minha família, nós fazemos ali uma identificação. Por que isso? Quando a gente vê a quantidade de dizimistas que nós temos na igreja, meus irmãos, isso nos traz uma ideia da previsibilidade das receitas que estão vindo na igreja. Porque a gente sabe que o dízimo, ele será uma receita mais recorrente, né? Ele será mais repetitiva, ele vai acontecendo mês após mês, né? À medida em que nós vamos vendo a constância dos membros que estão dizimando. Quando a oferta, né, eu não identifico o meu nome, ele entra nas entradas no crédito da igreja como oferta. E aí a oferta ela não tem previsibilidade. Por quê? Pode ser uma grande oferta num mês, mas de repente no outro mês não tem nada. Então a gente não consegue fazer um trabalho, como a gente vai seguindo aqui, né? A gente não consegue fazer um trabalho de planejamento financeiro. Ah, mas é uma igreja, pastor, não sei o que. Olha, é uma igreja, mas é uma instituição que tem seus compromissos, né? Existem suas contas que precisam ser pagas, seus compromissos financeiros que precisam ser pagos. E a gente, né, quer outros sonhos, quer outros objetivos. E aí a gente traça esses objetivos, sempre na dependência do Senhor, mas de acordo com o que a gente tem de orçamento, né? A gente faz um orçamento, a gente faz uma previsibilidade com base no que nós temos de dízimos e ofertas levantados. Então, por isso a ideia dessa identificação para termos essa base, né? Essas informações para nos ajudar a planejar melhor, né, toda a questão financeira da igreja. Claro, todos esses dados, eles são confidenciais, né? Não há divulgação desses dados para ninguém, né? Não há cobrança, né, de ninguém por parte da igreja. A igreja nunca vai cobrar alguém que não está sendo ali, digamos, né, um dizimista assíduo, né? Isso não acontece, pelo menos na nossa igreja não vai acontecer, né? Não sei se em outras igrejas de repente pode vir a acontecer, mas aí é uma realidade de cada um, mas isso não acontece, tá? Isso são dados que são usados para controle interno, né? E a gente não há realmente uma divulgação desses dados, tá? E aí o que acontece? Há uma tesouraria, há um conselho da igreja que faz, no caso, a administração desses recursos e desses nomes, e faz o planejamento dessas informações. Dentro do conselho da igreja, há um grupo, né, que faz a validação, né, o conselho de finanças, né, é o grupo de finanças que faz ali a aprovação das contas da tesouraria, tá? E todo o movimento financeiro, sem a divulgação dos nomes, é claro, mas todo o movimento financeiro da igreja é feito uma prestação de contas que é afixado no mural da igreja, né? Então, todas essas informações ficam à disposição. A gente só não vai passar ali quem é dizimista, quem não é, isso não é colocado, mas a gente fala ali, olha, qual o valor, qual a ideia, o percentual de dizimistas que estão hoje dentro da igreja. Então, a gente tem como ter realmente esse tipo de trabalho, esse tipo de base. Então, dentro da nossa igreja, a gente faz esse tipo de controle. Então, às vezes, você que, de repente, não se identifica, não identifica o seu nome, né? De repente, coloca lá a sua contribuição, mas não identifica. Comece a identificar, meu irmão. Né? Seu nome não será exposto e você ajudará nessa parte aí da organização e planejamento da nossa comunidade. Seguindo aqui, a gente traz uma postagem do Rodrigo Bibo, da Bibotalk, né? Um conhecido podcast, né, na área teológica, acho que é o mais conhecido hoje no Brasil, né, e ele traz algumas questões aí, até essa imagem é da postagem dele, tá, não é minha, né, aí realmente colocando uma expressão bastante conhecida, né, olha, parece que tem um escorpião no bolso, né, realmente com essa expressão, e ele traz alguns motivos, e eu trago esses motivos aqui, nessa questão de repente haver uma confusão sobre o que de fato vem a ser, né, o dízimo e oferta, o que é isso daí. E aí eu trago algumas dessas compreensões aqui do Bibo, tá?
Vou lê-las aqui, vou ler a primeira delas. Falta de compromisso com a igreja. A pessoa que acha que a igreja é a casa da mãe, usufrui de tudo e não ajuda com nada, só quer que funcione, né? Uma palavra até mais dura, mas às vezes expressa um pouco da realidade, da real motivação. Nós usufruímos de toda a estrutura da igreja que nós congregamos, e nós não fazemos nada no aspecto financeiro para ajudar ela a funcionar. É algo que a gente precisa realmente refletir, não é verdade? A segunda justificativa, a segunda frase, a segunda questão que o Bibo nos traz é essa. Bem, talvez não oferte, pois desconfia da liderança, não acha prudente a administração dos recursos que a igreja recebe, né? Entrando dentro daquela frase, dentro daquele contexto de desconfiar da administração da igreja. Então eu pergunto, como alguém consegue congregar numa igreja sem confiar na liderança? Estranho, no mínimo. Por isso, é preciso sondar o coração, averiguar fatos e tomar uma postura diferente, pois essa não fecha com o testemunho de uma igreja de Jesus. Então, o Bibo, ele realmente chama a atenção nesse sentido para sondarmos o coração. Poxa, como assim? Não coaduna realmente com o que de fato pode ser o real motivo de não contribuir. E o terceiro, que ele coloca aqui, tem aqueles que revezam suas doações entre a igreja e projetos sociais. Apesar da aparente generosidade, não entendo essa oscilação. Porque é a oferta da igreja que precisa ser sacrificada para se ajudar alguma outra instituição? Não podemos sacrificar nossas vaidades e confortos para que a obra de Deus seja sempre suprida e possa caminhar bem? Né? Então é aquilo, o Bíblia nos chama a atenção aqui, de repente, eu já ajudo outras comunidades, por isso eu não tenho condições de ajudar a igreja que eu estou. Peraí, mas de repente eu vou lá numa pizzaria e gasto R$80. Vou num restaurante e gasto mais R$100. Será que eu não posso sacrificar um pouco disso? Né? Será que é sempre a igreja que tem que sempre ser sacrificada? Né? Então ele chama a atenção exatamente nisso, fazendo alusão, né, ao texto lá de Jeremias, que a gente já compartilhou, da real motivação no nosso coração, né, meus queridos? A gente precisa realmente, de forma muito sincera diante de Deus, né, colocar o que de fato está motivando a gente. E aqui eu trago algumas ações, né, nesse sentido também, dentro dessa realidade que nós aqui conversamos, né? Eu dou dízimo em outros lugares, eu dou oferta em outros lugares, não confio na administração da igreja, ou então eu não identifico o meu nome no momento do dízimo da oferta. Meus irmãos, algumas ações aqui para você que de repente se encontra nessa realidade, tá? Oração pela liderança, ore pela liderança da sua igreja, ore pela liderança da nossa igreja, né? Pelo conselho, pela tesouraria, para que haja sabedoria na administração dos itens, né? Para que haja sabedoria na administração como um todo, né? Que você faça essas orações de forma constante, né? Que seja algo constante, para que haja sabedoria, para que a igreja faça essa administração com sabedoria, né? Relembre do compromisso, né? Olha, como está o compromisso que você fez, que foi feito ali no momento do batismo, da profissão de fé, e no momento em que fomos recebidos como membros da nossa igreja, onde a gente congrega hoje, né? Como que está o nosso compromisso hoje, nesse sentido, no sentido financeiro, né? A gente pode fazer uma sondagem na nossa vida como um todo, mas eu quero chamar a sua atenção para o aspecto financeiro nesse momento. Como está o meu compromisso? Como estou está harmonizado com Deus? Estou em harmonia com Deus? Estou em harmonia com a igreja? Estou em harmonia com o meu testemunho no mundo? Né? Também a ação de discernimento, né? Que de repente a gente de repente identifique algo que está errado, algo que de repente a gente não concorde, mas que de repente assim, será que isso não tem sido antibíblico, tem sido imoral o que a igreja está fazendo, né? Mas isso não me leve a ter uma prática de não contribuir, né? Que essa desconfiança que eu tenho da administração da igreja não me leve a não contribuir. Né? E me leve, claro, que se eu observar algo de errado, né, eu preciso ir, eu preciso entender, eu preciso acompanhar, né, a administração da igreja. Né? Queira acompanhar, queira entender, questione, pergunte para a liderança. Né? Olha, como foi isso aqui? Por que desse valor? Por que disso? Por que daquilo? De repente, pode se identificar algo importante ali que pode ser melhorado. Né? Então, faça isso sempre com muito amor também. Você pode também acompanhar e que não seja esse tipo de motivação que leve a não contribuir. Tá bom? Algumas ações práticas aí para as nossas vidas nessa área, tá? E por fim, tem mais algumas
Tem mais algumas antes do final aqui, né? Tem mais essas duas ações para quem se identifica nessa realidade, né? A generosidade, ela começa na igreja. Abençoe outras instituições, abençoe outras pessoas, mas priorize sua comunidade de fé, né? Não faz sentido eu abençoar outras pessoas e na minha comunidade eu não estar tendo essa prática. Não faz sentido, irmãos. Não coaduna. Eu preciso sondar a minha motivação, a motivação do meu coração, né? E as ofertas, elas não substituem o dízimo, né? Sempre serão expressões de generosidade que eu dou além do dízimo, tá? Como eu falei na primeira questão, da questão financeira, pode ser que eu comece ofertando num primeiro momento, porque de repente eu não tenho essa prática já há algum tempo, ou de repente eu nunca tive essa prática. Então comece com um pouco, né? Comece a ofertar, mas isso nunca será um substituto do dízimo, né? Até que se chegue aos 10%, até que de repente seu coração seja levado a dar mais do que 10%. Né? A gente conhece pessoas na palavra de Deus ali no Novo Testamento de pessoas que deram mais do que 10%. Né? O 10% a gente vai falar um pouquinho lá na frente, ele é uma proporção. A gente fala de proporcionalidade aqui, tá? De acordo com o que a gente via ali do povo judeu sendo, né, de repente, prosseguido aqui para a nossa realidade. É isso, tá? Mas pode ser até maior do que os 10%, tá bom? Vamos seguir aqui. A terceira afirmativa, a terceira justificativa, né? O dízimo não é bíblico. O dízimo não possui mais legalidade, né? Nós vivemos na graça de Cristo Jesus e não na lei, né? Meus irmãos, esse é um argumento perigoso. A gente precisa realmente sondar a real motivação do nosso coração. A gente tem ouvido cada vez mais essas expressões, né? Que a gente, que o dízimo é assim, que o dízimo é assado, que ele não tem isso, que ele não tem aquilo, mas, poxa, nós vemos que a realidade do povo de Deus é uma realidade de um povo que contribui. E aí, de repente, eu falo que o dízimo não é bíblico e eu não contribuo com nada. Na igreja que eu congrego, eu não faço nada, não ajudo, não... Quer dizer, não faz sentido, não coaduna também com o que nós colocamos na palavra de Deus, tá? Eu trago novamente o texto aqui de Jeremias 17:10. Né, para sondarmos o nosso coração diante de Deus, com sinceridade diante da presença do Senhor. É Ele quem sonda os corações. E aí nós, reforçando isso, né, realmente a gente não vê o dízimo sendo falado apenas na lei. Né? Os pais da igreja, os pais do povo de Israel, né, Abraão, Jacó, né, os nossos textos base, né, de Gênesis já estavam sendo falados sobre a realidade do dízimo. Em Moisés torna-se mandamento, nós vemos os profetas falando sobre dízimos e ofertas, como uma expressão de obediência a Deus, ou desobediência a Deus. Eu obedeço a Deus, eu dizimo. Eu desobedeço a Deus, eu não estou dizimando. Né? Então, como um termômetro espiritual que mede a minha obediência aos mandamentos do Senhor. Jesus, falando sobre o dinheiro, nós vemos as parábolas, nós vemos em várias situações ele falando sobre isso. Nós vemos o apóstolo Paulo trazendo sobre esse tema em vários momentos, em várias ocasiões, né? Realmente ressaltando a importância de uma prática de contribuição, irmãos. Então, não há um termo mais bíblico, não há um termo no sentido, seria um erro dizer, né, que o dízimo não é bíblico, né? Nós podemos, de repente, colocar, olha, o mandamento do dízimo, ele era muito mais no Antigo Testamento. Mas hoje, meus irmãos, nós, de repente, não há de forma clara no Novo Testamento se falando sobre dízimo, né? Mas há menções muito claras sobre o povo de Deus ser um povo que contribuía de forma generosa, ser um povo que realmente era levado a contribuir, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto mais ali na frente, quando eu trago uma menção do Augustus Nicodemos, tá? Aqui eu trago uma citação do pastor Hernandes Dias Lopes sobre esse tema, tá? Ele faz aqui um texto, com base no texto ali de Mateus 23, né? Ele diz assim: os fariseus superestimavam o dízimo, fazendo da sua prática uma espécie de amuleto. E isso não é o que nós queremos aqui também. Eram rigorosos em sua observância, mas negligenciam os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Jesus deixa claro que devemos observar atentamente a prática dessas virtudes cardeais da fé cristã, justiça, misericórdia e fé, sem omitir a entrega dos dízimos. Ora, aqueles que usam o argumento de que o dízimo é da lei,
e por estarmos debaixo da graça, estamos isentos de observá-lo, da mesma forma estariam também isentos da justiça, da misericórdia e da fé, porque essas virtudes cardeais também são da lei. Só de pensar assim já seria uma tragédia, né? Então, realmente, a gente entra numa grande contradição aqui por dizer que, por ser da lei, a gente não deve cumprir. Então, a gente não cumpre a justiça, a misericórdia e a fé, eles eram aspectos amplamente divulgados na lei. A gente não segue também? Não faz sentido, não é verdade? Seguindo aqui, meus irmãos, a gente traz aqui algumas ações, né? Não tem muito o que dizer, né? Ele é bíblico, ele é expressão, né, da minha obediência a Deus. A gente traz algumas ações para essa prática, né, para sairmos dessa resistência por dizer que o dízimo não é mais é da lei, por isso não deve ser seguido, no sentido de pedir oração por discernimento, orar para o Espírito Santo, para quebrar as resistências, para quebrar as minhas resistências, para quebrar as minhas objeções, para que eu possa ser trabalhado em Deus nesse sentido, né? A gente, claro, em vários outros sentidos, né? Mas a gente está, novamente, né? A gente está falando sobre o tema do dízimo e da oferta. Então, nesse tema em específico, eu preciso orar a Deus, orar para que o Espírito Santo quebre as resistências que, de repente, estão no meu coração, né? Derrube os muros, derrube essas barreiras que, de repente, impedem de eu ter uma vida de contribuição, né? Compartilhar as minhas objeções. Então, novamente, né? Compartilhar as objeções com a minha liderança. Compartilhe, irmãos, procure a liderança da sua igreja para falar sobre isso, né? De repente você não se sente à vontade, né? Procure uma liderança, procure alguém maduro na fé, tá? Estou à disposição para conversar sobre isso, né? Sem compromisso nenhum. Você não precisa ser membro da Igreja Ebenezer para isso. Se você for membro, venha nos procurar, mas se você não for, pode também nos procurar, que nós estaremos à disposição para conversar, para orientar, né? E da resistência à adoração, começar a dizimar, começar a ofertar. É um ato de resistência, é um ato, né, tem falado muito hoje isso, né, somos resistência, então seja resistência, opere contra os sistemas desse mundo, né, comece a dizimar, comece a ofertar, um ato de resistência que se converte num ato de adoração, tá, porque como a gente fala do princípio do dízimo, o princípio da oferta, né, é alegria, gratidão a Deus, Deus ama quem dá com alegria, né, é realmente algo que não deve ser feito por temor, por obrigação, né, não deve ser feito por obrigação, por medo, né, mas como um ato de adoração, de gratidão ao nosso Deus. E aí eu trago novamente uma citação do pastor Hernandes, né? A fidelidade na mordomia dos bens, a entrega fiel dos dízimos e das ofertas, é um ensino claro em toda a Bíblia. Está presente no Pentateuco, nos livros da lei, está presente nos livros históricos, né, em Neemias, está presente nos livros poéticos, né, como nos textos de Provérbios, está presente nos textos proféticos, está explicitamente ratificado nos evangelhos, nas epístolas. Quanto ao dízimo, nós não podemos subestimá-lo, a sua inobservância é um roubo a Deus. Não podemos subtraí-lo, pois a Escritura é clara em dizer que devemos trazer todos os dízimos. Não podemos administrá-lo, pois a ordem trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Tá bom? Então, uma orientação muito clara acerca, né, dessa prática, né, para nos ajudar a pensar um pouco sobre este assunto, tá? Concluindo esta pastoral, meus queridos irmãos e irmãs, nós não queremos propor o dízimo pelo dízimo. Como eu falei, o dízimo é um sinal da minha obediência integral a Deus. Eu devo obedecer a Deus integralmente em toda a minha vida, inclusive no que tange ao aspecto financeiro. É um sinal de confiança em Deus, é um sinal de que confiamos na providência do Senhor. Então nós precisamos confiar no Senhor, precisamos expressar nossa confiança também no aspecto financeiro, tá? E aqui, orientações do pastor Augusto Nicodemos também nessa questão do dízimo da oferta. Ele é extremamente sábio no sentido aqui de colocar 3 grandes características ao contribuir, tá? A primeira delas, a questão do contribuir é algo constante, o princípio da constância, ou seja, é algo rotineiro, é algo natural, é algo constante. Ele deve sempre acontecer, né? Independente da realidade que eu esteja, independente das dificuldades que eu encontre, eu devo ter uma constância, tá? Outra característica, né, outro princípio é a questão da generosidade, tá?
É a gratidão, é a alegria, é uma expressão de gratidão a Deus, é uma expressão de alegria. E eu dizimo na igreja, eu oferto, eu ajudo outras pessoas. E como a gente conhece vários testemunhos de pessoas que hoje possuem uma realidade de mais de 10% de contribuição. E são prósperas, digamos assim, financeiramente, não vivem com fome, não têm seus objetivos de vida bem traçados, tá? E a questão da proporcionalidade, né? Por isso que eu falei, não há um mandamento explícito dizendo dos 10% no Novo Testamento, mas nós adotamos os 10% de uma forma a ter uma mesma proporcionalidade que era vista no Antigo Testamento, tá? Existem pessoas que dão mais do que 10%, tá bom? E no sentido de ser real motivação no nosso coração, né? Olha, aquilo é primícia, é proporcional, é algo, sabe, é uma medida realmente, poxa, relevante, né? Não é do que sobra, não é com medo, não é porque estão mandando, mas é porque é primícia, tá bom, meus irmãos? E aí eu trago a história de Caim e Abel, né? Também, quando Caim fez uma oferta ao Senhor e Abel, das primícias, né, do que ele tinha, ele ofertou e Deus se agradou da oferta de Abel e não da de Caim. Né? Já trazendo aqui a motivação do coração de Caim. Então, Caim, ele foi, de repente, constante, de repente até foi generoso, mas ele não entendia o princípio de que aquilo era uma expressão de adoração a Deus e não uma obrigação. Então, a gente precisa também entender esse princípio. E a ideia do primeiro amor, né? O teólogo Henry Nouwen, ele fala um pouco sobre o primeiro amor num livrinho bem pequenininho sobre liderança para o século XXI. E ele fala que o primeiro amor, e às vezes a gente confunde isso, né? Naquele texto do Apocalipse, para voltar ao primeiro amor, né? Olha, a gente precisa retomar nas práticas e tal. Primeiro amor, o Henry Nouwen, ele fala assim, que o primeiro amor é realmente colocar Deus como o meu primeiro, como em primeiro lugar em tudo na nossa vida. Simplifica um pouco, né, quando a gente fala sobre isso. Ele simplifica um pouco esse aspecto, né? Precisamos colocar Deus como aquele que está em primeiro lugar nas nossas vidas, e nesse aspecto aqui, em primeiro lugar, dentro das nossas contribuições. Né? E isso se expressa nos dízimos, na igreja que eu congrego, e uma vida de generosidade, abençoar outras pessoas financeiramente, abençoar a obra missionária, abençoar outras igrejas, e assim por aí vai, né? Deus vai trazendo realmente esse tipo de orientação, de direcionamento, à medida em que nós vamos consagrando nossas vidas naquilo que o Senhor deseja para todos nós. Meus irmãos, era isso que eu gostaria de compartilhar, está aí os meus dados, né? Meu Instagram, meu e-mail, tá bom? Você tem alguma dúvida, você tem alguma consideração a fazer, você fique à vontade para escrever para mim, tá bom? Se você quiser me procurar para conversar sobre o tema, estamos à disposição. E se você quiser receber também um e-book inteiramente grátis sobre este assunto, né, falando sobre este tema, nós enviamos também de forma gratuita para você. Ele é um e-book, é somente no formato digital. Nós enviamos ele também por e-mail ou aí de uma outra forma que de repente você queira, né, alguma outra maneira, tá bom? A gente fica à vontade nesse sentido, tá bom? Era isso que eu gostaria de compartilhar com você, era essa pastoral que eu gostaria de compartilhar, era esse, né, fica um pouco extensa, mas eu acho que de repente você pode ver um pouco em um dia, um pouco em um outro dia, né, é uma hora, né, mas de repente a gente fica lá, né, olhando uma série, olhando um filme, passa rapidamente 2 horas assistindo, a gente pode muito bem, de repente, dedicar, né, 1 hora aqui para ouvirmos sobre esse tema, com os nossos ouvidos bem abertos, com o nosso coração bem aberto, para que possamos, né, sair desse aspecto da resistência para partirmos a uma rotina de adoração também em nossos dízimos e ofertas. Amém? Deus abençoe, que Deus continue abençoando sua vida, que o Espírito Santo possa abrir nossas mentes, nosso coração para esse tema também, para vivermos de acordo com a sua vontade. Que Deus assim nos abençoe, tá bom? Em nome de Jesus. Deixa eu me despedir de vocês. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. Tchau, tchau.